Título da mensagem de hoje: Ser amigo é muito mais. Ser amigo é muito mais. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra dura do Senhor Jesus. Nós chegamos hoje ao 20º episódio da nossa série Discipulado. Olha que caminhada longa que nós já trilhamos aí. E se você perdeu algum, estão todos no nosso canal do YouTube lá, você pode assistir essa série de mensagens, pode ouvir no Spotify, elas estão lá para a gente. E domingo que vem, o pastor André encerra essa série de mensagens com os últimos versículos do capítulo 7 de Mateus, o finalzinho aqui do Sermão do Monte. E o capítulo 7 desse sermão, do Sermão do Monte, como assim nós habituamos a chamar, ele é muito significativo. É o finalzinho do sermão, que representa a essência da proposta de Jesus aos seus discípulos. Após Jesus apresentar os ensinamentos centrais do sermão, aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, que nós já vimos, Jesus encerra com uma chamada direta à ação e à compreensão por parte de quem o ouve, exigindo um posicionamento, uma tomada de decisão em relação à própria pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando sobre o reino de Deus, e Jesus então ele se apresenta como o rei desse reino. Então, ele traz as diretrizes divinas desse reino, e ele mostra que nós precisamos escolher o caminho a seguir. E isso é crucial na vida de cada um de nós. No versículo 13, que o Felipe trouxe a mensagem, ele diz assim, ele lança um desafio: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. A fala de Jesus é radical, e ela pode parecer difícil e até ofensiva, não apenas naquele contexto histórico de Jesus, mas também para nós hoje. Isso porque Jesus ele não oferece alternativas neutras. Não existe o em cima do muro, não existe o no meio do caminho, não existe uma alternativa neutra. Ou você está no caminho estreito, na porta estreita, ou você entra na porta larga. Não dá para ficar no meio do caminho. Jesus não oferece essa alternativa. Então, após toda a pregação, toda essa exposição do Sermão do Monte, Jesus nos convida a fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. E é uma escolha exigente, é uma escolha difícil. Há o caminho fácil, largo e aberto, que a maioria escolhe, mas há um caminho apertado, onde a porta é estreita. E Jesus ele continua falando sobre esse assunto, e o problema não é apenas entender essa distinção entre o caminho largo e o caminho estreito, mas é saber a quem nós damos ouvidos. Jesus está num cenário onde há muitas vozes. Existe
as propostas religiosas do tempo de Jesus, romanas, as ideias romanas com todos os seus deuses, a filosofia grega com toda a sua sabedoria, e existe um tanto de outros cultos místicos que entremeavam aquele tempo. E não é diferente para nós hoje. Existem muitas vozes, existem muitas pessoas falando. E Jesus, ele coloca-se em contraste com todas essas opções. E ele diz assim: olha, tudo isso aqui é um pacote, é o caminho largo, é a porta larga, é o caminho espaçoso. E eu sou o caminho, a porta estreita, onde você pode entrar para ter a vida eterna. Então, é onde ele fala sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados, vêm vestidos com pele de ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores. E como a gente viu na semana passada com o pastor André, como é que você reconhece? Pelos frutos. Pelos frutos é que nós reconhecemos, pois não se pode colher uvas de um espinheiro, nem figo de ervas daninhas. Então, a árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim produz frutos ruins. Então, uma pessoa que não vive em sintonia com os ensinamentos de Jesus, que está mal direcionada interiormente, torna-se vulnerável a esses falsos ensinos. Se você não está alicerçada nos ensinos de Jesus, fica fácil acreditar, porque como o pastor André falou, é tudo muito bonito. É tudo muito... Eles se vendem muito bem, a pele é de ovelha. Então é fácil a gente cair nessa se nós não estivermos alicerçados nos ensinamentos de Cristo. Então é essencial avaliar qual é o critério para seguir o caminho certo. Muitos se baseiam no misticismo, né, nas emoções, em todas aquelas práticas que a gente vê por aí. Mas Jesus fala que a prova final não é essa, pois nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nesse ponto, Jesus faz uma separação entre os verdadeiros discípulos e aqueles que não são. E ele aprofunda ainda mais essa separação. Ele separou o mundo da igreja, os cristãos aparentes dos cristãos verdadeiros. E essa separação continua, dizendo que Jesus separa aqueles que professam o seu nome, que mesmo entre esses há aqueles que não são de verdade cristãos. E Jesus continua separando o joio do trigo aqui. Reparem que Jesus ele vai só aprofundando aqui. Porta larga, porta estreita, os falsos profetas, e aqui ele diz que nem todos aqueles que professam o seu nome são verdadeiros cristãos. J.C. Ryle, ele faz uma citação, ele tem uma frase muito pertinente sobre essa questão, e eu vou ler com vocês. Ele diz o seguinte: o Senhor Jesus finaliza o Sermão do Monte com uma passagem de aplicação penetrante. Ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Então Jesus ele está sendo bem duro aqui. Ele está sendo realmente bem duro. Ele está realmente peneirando aqueles que são verdadeiramente os seus discípulos. E nós vamos ver, meus queridos, em alguns pontos aqui, eu separei em 3 pontos, como é que a gente pode entender melhor isso aqui que Jesus quis dizer. E ele nos alerta a esse perigo de parecer que somos, mas que na verdade não somos.
E aí eu sou obrigado a lembrar do comercial que vai denunciar a minha idade. Parece, mas não é. O que era isso? Denorex. Se você não é da minha idade, você procura na internet depois. Parece, mas não é. Só para descontrair um pouco, esse texto é pesado. Mas vamos seguir, meus queridos. A palavra do Senhor, ela é necessária e verdadeira. O texto que nós lemos em Mateus 7 é um dos textos mais difíceis de serem digeridos e mais alarmantes de todas as Escrituras. Nosso Senhor Jesus, ele nos confronta com uma verdade que por ser tão dura, muitos preferem ignorar. Muita gente pula essa parte quando lê. Ele está falando sobre aqueles que aos olhos humanos parecem estar fazendo tudo certo. Pessoas que são ortodoxas nas suas crenças, pessoas fervorosas em seu zelo, pessoas que profetizam no nome de Jesus, pessoas que expulsam demônios em seu nome, que realizam muitas obras admiráveis em seu nome. No entanto, no dia do Senhor, no dia do juízo, Jesus lhes dirá: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o que a gente pode tirar de prático desse texto? O homem, ele pode até enganar a si mesmo, mas diante de Deus, toda a verdade é revelada. Você pode me enganar, você pode se enganar, mas enganar a Deus, isso a gente não consegue. Isso a gente não consegue. No versículo 22 que nós lemos lá de Mateus 7, Jesus usa a palavra muitos. Ele não diz algum estranho aqui e acolá, mas ele diz muitos naquele dia onde dizer Senhor, Senhor. Muitos. Então ele alerta para o auto-engano. O auto-engano não é um risco para poucos, ele é um risco para muitos. É isso que o Senhor nos traz. É o mesmo aviso da parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e outras 5 achavam que estavam preparadas, mas de fato não estavam. É o mesmo aviso sobre os construtores que edificam a sua casa na areia, texto que nós vamos ver semana que vem com o pastor André. Então eu não vou dar mais spoiler do que isso. Eles pensavam que estavam seguros, estavam felizes e confiantes na sua posição de salvação. Mas então, por que esses homens que professaram a Jesus da forma correta, enfática e zelosa serão condenados? Por quê? Porque basearam a sua segurança em coisas externas e não no relacionamento real com Cristo. Eles professavam a fé, mas não viviam de acordo com a sua fé. E aqui eu vou citar John Stott. John Stott diz o seguinte: Jesus não fica impressionado com as palavras, com as nossas palavras piedosas e ortodoxas. Ele continua pedindo evidências da nossa sinceridade em boas obras de obediência. Então não pense que você vai impressionar Jesus, porque ele não se impressiona. Você pode me impressionar, você pode se impressionar, mas impressionar a Cristo, não. E a essa altura, você pode estar com um ponto de interrogação na sua cabeça, eu vejo vários. Não se preocupem, na minha também ficou, tá? Eu compartilho com vocês. E você pode estar se perguntando, será que eu também estou me enganando? Será que eu também estou me enganando em relação à minha salvação? Então, para nos ajudar, nós vamos ver algumas características desses que enganam a si mesmos, daqueles que se auto-enganam. Primeiro deles é uma falsa doutrina de segurança. Muitos alicerçam a sua salvação meramente em uma fórmula repetida. Eu disse que creio, eu confessei com a minha boca. Bem, professar a Cristo é correto
e necessário, como a gente pode ler lá em Romanos 10, 9 e 10. Eu não vou ler, mas depois você procure aí. Se confessar com a minha boca e crer com o coração. Então, a confissão, ela é necessária. É preciso fazer essa confissão. Mas ela não é uma garantia, não é se apoiar em simplesmente dizer, eu aceito a Cristo. E está tudo certo. Não é assim. Porque até os demônios confessam a Cristo. Dizer as palavras certas não traz salvação a ninguém. Vamos ler Marcos 1, 23 e 24. Marcos 1, 23 e 24. Diz assim: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Pois bem, o demônio também professa. E nem por isso ele é salvo. A crença genuína, a fé que salva, é inseparável de uma vida de obediência. Se você diz Senhor, Senhor, mas a sua vida é caracterizada por iniquidade, a sua profissão de fé é mentirosa. Não confie no fato de ter dito uma oração, mas na regeneração que manifesta a vida de Deus na sua vida. Obediência. Então, não basta apenas dizer que aceita Cristo. A recusa de examinar-se a si mesmo. Quem se auto-engana não se examina. Hoje em dia, se examinar, se auto-examinar não é muito popular. Olhe para Cristo e está tudo certo, o que você faz não importa. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Mas olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 13, 5. Ele diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem-se a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A quem? A não ser que já tenham sido reprovados. Mas por que se autoexaminar, então, às vezes é tão difícil, é tão impopular? Por causa do perigo de uma palavrinha difícil. Antinomianismo. Difícil essa palavra, dá até uma travada aqui, né? Antinomianismo. E o que significa isso? Você vai olhar para mim, tá bom, Samir, o que significa isso? É aquela crença que você, não importa o que você faça, contanto que você creia. Eu acreditei, então já que eu acreditei, eu posso fazer o que eu quiser, agora eu estou liberado. Então eu posso fazer e viver da maneira como eu quiser. Então, não é bem assim. O cristianismo é uma vida a ser vivida. Se a sua vida é habitual e persistentemente pecaminosa, você tem que se examinar. Porque não importa o quanto você professe, se você chama o pecado de estimação, dorme com ele, acorda com ele e acha que está tudo normal, tem alguma coisa de errado com você. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, eu e você pecamos todos os dias. Mas o cristão luta contra. O cristão luta contra o pecado. Ele não se acostuma com o pecado. Ele não vive abraçado com o pecado, chamando o pecado de meu amigo. Ele luta contra isso. Então, o cristianismo é uma vida a ser vivida. Terceiro motivo aí para a gente se alertar é viver alicerçado nas atividades. Então, é possível estar ocupado pregando, trabalhando, frequentando reuniões, dando aula de EBD e não nutrir a própria alma. Muitos vivem por conta das suas próprias atividades. Então eu estou na igreja, eu faço, eu aconteço, eu apareço. Então está tudo certo. Mas se esquece do que é de fato importante. Pensa comigo. Se por algum motivo, uma doença ou qualquer uma outra circunstância,
você fosse forçado a parar de fazer aquilo que você faz na casa do Senhor, o que restaria? Você teria um relacionamento com Cristo fora do convívio comunitário, fora da sua atividade, fora daquilo que você faz na igreja? No íntimo da sua casa, você tem esse relacionamento com Ele? Se a sua vida espiritual acontece apenas quando você está fazendo algo, ligue o sinal de alerta. Há um perigo iminente aí. O que está mantendo a sua vida? O ativismo excessivo é um caminho perigoso para a autoilusão. Então, cuidado com o ativismo. Estou dizendo que você tem que parar de fazer tudo. Eu estou dizendo que você tem que se examinar para ver se você não está só pela atividade. O erro de tentar equilibrar o mal com o bem. Olha lá. Não tente compensar falhas de caráter com boas obras, como fez o rei Saul, que desobedeceu a Deus, mas guardou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Essa historinha está lá em 1 Samuel 15. Deus falou, você vai entrar naquele povo, você vai destruí-los e não vai deixar ninguém vivo. Não vai sobrar ninguém, você vai exterminar todo aquele povo. Aí Saul olhou, viu, tem os despojos da guerra, né? Então eu podia levar algumas coisas comigo, né? Poupou o rei, poupou algumas coisas, e quando o profeta Samuel chegou, Saul, o que Deus mandou você fazer? Não, mas eu guardei o melhor para o Senhor, para sacrificar para Ele. Está aqui, eu guardei. Então isso é uma justificação própria. Não tente contrabalancear a sua consciência culpada com uma lista de coisas positivas que você faz. Então, eu pisei na bola, mas eu faço isso. Então, na minha balança, eu estou com saldo positivo, Meus queridos, obediência parcial é desobediência. Não dá para obedecer mais ou menos. A gente tem que obedecer 100%. A falha em aceitar o ensino claro da Escritura. Muitos tentam suavizar as Escrituras dizendo que os tempos mudaram. Então, quando a palavra lhe é dura e inconveniente, não é bem assim. E pega texto bíblico, e modifica texto bíblico, e adapta texto bíblico em nome da cultura ou dos resultados. Dizem que o fim justifica os meios, mas a palavra de Deus ela é inerrante, e tentar distorcer a palavra de Deus ou adaptá-la à nossa vontade só mostra o Senhor a quem nós servimos. Se eu e você adaptamos a Bíblia, quem é o Senhor que nós servimos? Nós mesmos. Porque eu tento adaptar a minha vontade. A adoração à organização em detrimento do Salvador. É fácil desviar o nosso instinto social e moral para uma organização, uma denominação, uma igreja. Tem gente que adora a igreja, cultua a igreja, mas esquece do Senhor da igreja. Então você vai perguntar, olha, eu estou com um problema assim, vai na minha igreja que minha igreja resolve. Mas não sei, a minha igreja resolve. A minha igreja. Não tem nada de errado em você amar a sua igreja, não tem nada de errado em você participar da sua igreja, não tem nada de errado nisso. Mas a sua confiança está em quem? Está no Senhor ou está na sua igreja? Então não basta estar aqui, participar aqui e achar que a igreja vai resolver. É a Cristo que nós adoramos. Quando você fala da sua fé, você exalta a Cristo ou a sua congregação? Então a gente tem que exaltar o Senhor da nossa igreja, que é Cristo. E alguns caem no interesse puramente acadêmico e teórico pela teologia. Teologia é fundamental, mas para alguns ela se torna uma busca intelectual excitante e desequilibrada. O perigo de ser inchado de conhecimento, ao invés
de ser edificado em amor e santidade. O estudo intelectual sem uma vida espiritual leva ao orgulho. Eu sei muito. Sei teologia. Né? Pós-doutorado em tudo que você imaginar. Mas se isso não trouxer a gente para a vida, se a gente não viver isso, isso é só mais um conhecimento. Passa a ser apenas um conhecimento para o nosso ego, para nós, mas isso não traz efeito. A confissão de que Cristo é o Senhor não pode estar desassociada de uma vida obediente a Ele. A maior exigência de Deus não é o serviço, não é o sacrifício, é o nosso coração. Olha o que Samuel diz lá em 1 Samuel 15, 22, que é a continuação daquela história de Saul. E o Senhor respondeu, vamos lá. Porém disse Samuel, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer. Se você está dizendo, Senhor, Senhor, fazendo muitas obras, mas a sua vontade está rendida, não está rendida a Cristo, se você ainda está no controle da sua própria vida, você está vivendo um pseudo-cristianismo, um falso cristianismo. Portanto, é tempo de se examinar e buscar intimidade com Deus, é tempo de obedecer. Então, o cristianismo nos chama à obediência. Então, eu apresentei alguns perigos do auto-engano, e é muito fácil cair em muitos deles, né? Então serve de alerta para mim e para você. Foi por isso que Cristo falou com tanta urgência disso. Mas, prosseguindo, existem mais perigos. Já vimos as causas mais comuns aqui do auto-engano. Agora precisamos nos precaver contra as sutilezas do inimigo. O diabo, ele não é estúpido. Muito pelo contrário, ele é sagaz. Ele se disfarça de anjo de luz e faz coisas que parecem boas e legítimas. Ele usa isso, ele distorce isso, mesmo os meios de graça, como meios para nos enganar. Tudo aquilo que está ligado à vida cristã pode ser um elemento perigoso se for mal utilizado, mesmo coisas boas. Mesmo coisas boas podem se tornar coisas perigosas se mal utilizadas. O que é bom em si pode ser distorcido, desviando o nosso foco do Salvador para o subproduto, ou seja, para aquilo que é secundário. Aqueles que se apresentam com um impressionante catálogo de obras, eles pertencem ao grupo dos falsos professos que na hora do julgamento baseiam sua defesa nas suas realizações e milagres feitos em nome de Jesus. Olha, Senhor, eu fiz tal coisa, eu expulsei demônio, eu preguei, eu profetizei, eu fiz milagres, tudo em seu nome. Jesus revela a seus discípulos a possibilidade de uma fé totalmente indistinguível externamente da verdadeira. O que quer dizer isso? Muitas vezes você olha e fala assim, nossa, é verdade. Porque por fora parece verdade, e para nós é impossível distinguir isso. Mas não é a verdadeira fé que se baseia no Cristo, porque é só através dele que nós podemos realizar tal coisa, e não para a nossa própria glória ou para a nossa própria justificação, mas para honrar o seu nome. E isso é um erro recorrente, isso é algo que acontecia sempre e continua acontecendo. Jeremias 14.
Jeremias 14:14. Diz assim: E o Senhor respondeu: Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. É uma fé demoníaca, pois nega o verdadeiro discipulado e a essência de Jesus. São obras poderosas, mas sem a fundação correta, que é o próprio Cristo. Então pode-se fazer, pode-se acontecer muita coisa em nome de Jesus que de fato não é em nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos adverte que é possível ter o dom de profetizar, um conhecimento grande, uma fé que remove montanhas, mas sem amor, nada disso vale. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. A tragédia não é a ausência das boas obras, mas a realização dessas obras, pregação, doação, martírio, sem o amor a Cristo, sem o Espírito Santo. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, é uma ação vazia. Praticar essas obras sem o verdadeiro discipulado, independente de Jesus Cristo, é uma obra falsa. E é uma possibilidade assustadora para nós. Assustadora. Porque é uma religião sem Jesus. Sem relacionamento com Deus. É uma separação entre o poder e o coração de Jesus. É como se a gente tirasse Jesus das nossas vidas e continuasse realizando as mesmas coisas. É vazio. Não tem sentido. Sem a presença dele, sem ele, nada disso faz sentido. Sem esse relacionamento íntimo com Cristo. Então, você deve estar me olhando falando assim: rapaz, depois dessa peneira toda, sobrou alguém? Sobrou alguém? Mas, e a pergunta que deve estar na sua cabeça, e a pergunta que me veio à cabeça é: quem é então o verdadeiro discípulo de Cristo? Já que todos esses pareciam tão verdadeiros, pareciam tão bons, você compraria facilmente um deles? Eu também. Quem é então o verdadeiro discípulo? Meus amados, diante de tão alarmantes palavras que nós lemos aqui em Mateus 7, Jesus revela que muitos, mesmo aqueles que se dizem seus, serão rejeitados. E o que diferencia então o verdadeiro discípulo do falso, o crente genuíno, daquele que acha que é, do crente denorex? Não é uma profissão de fé eloquente. Então eu posso falar o mais bonito aqui possível. Falar coisas, né? O Felipe trouxe em uma das mensagens aqui, uma oração feita pela IA, né? Coisa mais linda. Nem eu não conseguiria fazer uma oração tão bonita quanto aquela, mas vazia, não tem vida, né? Não adianta você falar bonito. Não é a alegação de ter tido uma experiência mística. Então Deus fez como Ele fez com Paulo, me levou ao terceiro céu, me revelou coisas maravilhosas e grandiosas e tal, e aquela coisa.
Isso tudo não é o que caracteriza um verdadeiro discípulo. Veja bem, o próprio Cristo, ao enviar os seus discípulos, como descrito em Lucas 10, ele alertou sobre o que de fato era importante. Vamos lá para Lucas 10, versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Ao retornarem cheios de orgulho por seu sucesso de pregar e expulsar demônios, Jesus os alertou seus discípulos. As ações poderosas podem ser realizadas até mesmo por aqueles que não pertencem ao reino. A chave não está nos milagres externos, mas na condição do coração do discípulo. É o seu nome que está escrito no livro dos céus? Você realmente me pertence? O verdadeiro teste para saber se uma pessoa está no caminho estreito não é a superfície dos resultados, mas sim o caráter interno, conforme delineado no Sermão do Monte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós deveremos, então, aplicar em nossas vidas os testes das bem-aventuranças, que mostram o caráter do discípulo. Humildade, mansidão, pureza de coração, pobreza de espírito. Diante de Deus, apenas essa realidade íntima conta, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15. Então, a característica essencial, o selo inegável do verdadeiro crente, do verdadeiro discípulo, qual que é? Obediência. Obediência. Então, quem é o verdadeiro discípulo? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que busca obedecer a Cristo, aquele que não vive segundo as suas próprias vontades e desejos, mas vive para obedecer aquele que é o Senhor da sua vida. Afinal de contas, você não chama Ele de Senhor, se Ele é Senhor, Ele manda. E a gente procura obedecer o melhor possível. É assim. Rodrigo Bibo tem uma frase que eu separei aqui para a gente, que também ilustra bem esse tópico. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Ele não busca fãs. Jesus não quer fãs. Jesus não quer pessoas entusiasmadas com o Evangelho. Ele quer pessoas obedientes. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E então o verdadeiro discípulo, ele vive segundo as palavras que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai não é algo para ser admirado. Não é algo para ser debatido teologicamente. Ou ser louvado pelo seu alto teor ético. A vontade do Pai é para ser feita, para ser cumprida, obedecida. E aqui eu faço um parêntese. Embora seja uma verdade fundamental que a entrada no reino de Deus não se dá pela obediência, é igualmente inegável que aqueles que entram não permanecem desobedientes. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, através da fé em Cristo. Tá? No entanto, essa mesma graça atua nas nossas vidas, gerando obediência. A deturpação da graça
A distorção da graça, ou a graça barata, prega um perdão divorciado do arrependimento. Uma filiação eclesiástica ou pertencer a uma igreja sem uma disciplina. Um discipulado sem compromisso de obediência. Então, meus queridos, na prática, apesar de não ser a obediência que nos leva ao céu, que nos traz a salvação, e sim a graça de Jesus Cristo, a graça de Jesus nos leva a obedecê-lo. Então, quem não obedece, será que de fato recebeu a Cristo? Será que de fato é um discípulo de Jesus? A obediência é aquilo que nos mostra o verdadeiro do falso. É aquilo que faz a peneira, no final das contas. João 15:14. Vocês lembram do título da mensagem? Ser amigo é muito mais. Olha o que João fala aqui. João 15:14. Palavras de Cristo. Vocês são meus amigos se fazerem o que lhes ordeno. Vocês são meus amigos se fazerem o que eu lhes ordeno. Palavra dura, mas é a palavra do Senhor. Concluindo, meus queridos, pensemos novamente, então, no cerne da advertência de Jesus. A questão final, aquela que separa o verdadeiro do falso discípulo. Não é a excelência da sua pregação, não é a força dos seus milagres, ou a dedicação nas suas atividades. A questão é: você é amigo de Jesus ou é apenas um ativista em seu nome? Você é amigo de Jesus ou é um ativista de Jesus? O Mestre nos diz: eu nunca conheci vocês. Essa é a frase mais aterrorizante das Escrituras. Ela aponta para aqueles que têm a ausência de um relacionamento pessoal, íntimo e transformador com Cristo. Então, meus queridos, pode-se usar o nome de Cristo, mas nunca se submeter ao seu senhorio de forma plena. Se o nosso coração continua a ser o centro das nossas vontades, nós temos que ligar um sinal de alerta, porque nós podemos estar nos enganando. Se o nosso coração continua como o centro da nossa vontade, liga o sinal de alerta. Não confie nas suas obras, por mais admiráveis que sejam. Não confie em sua confissão, por mais bonita que ela seja. Confie na graça que se manifesta na obediência a Jesus Cristo. A genuína conversão operada pelo Espírito inevitavelmente produz em nós a fome e sede de fazer a vontade do Pai. Nós queremos obedecer. Portanto, não confiemos nas nossas atividades, mas busquemos a intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A maior exigência de Deus é um coração rendido, e não o nosso sacrifício bonito, opulento, exuberante. O convite é para que a gente se examine à luz do Sermão do Monte. As características dos discípulos que ele trouxe lá, capítulo 5, capítulo 6. Será que somos humildes, mansos? Será que choramos pela nossa condição e ansiamos pela justiça de Deus? Esse é o caráter do discípulo que verdadeiramente conhece o Mestre. Obediência total. A verdadeira marca de um discípulo é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não negocie, não adie, não tente suavizar as Escrituras para se adequar à sua vontade. O caminho é estreito,
mas ele leva a vida eterna. Então, meus queridos, é um alerta de Jesus aqui para nós, para mim e para você, para que a gente se examine dia a dia e que as nossas motivações e o nosso coração estejam em Cristo e não em nós, e não na nossa vontade. Porque se nós chamamos de Senhor, Senhor, e por que aqui se repete? Porque é uma ênfase, no hebraico é uma ênfase. Senhor, Senhor. Se Ele é o Senhor, então vivemos a vontade dEle. Vivamos a vontade de Cristo. E é assim que a gente se diferencia do falso discípulo. Não pelas coisas exuberantes, não por aquilo que a gente fala bonito, porque tem gente que fala muito bonito. Tem gente que faz coisas espetaculares. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus obedece a sua palavra. Vive de acordo com o que a Bíblia ensina. Vive o caráter do discípulo. Esse é o discípulo. Não aquele que vive coisas que todos podem ver, externas, mas aquele que no íntimo se derrama diante do Senhor e vive uma vida de amizade, de intimidade com Cristo. Festa.